eu fui para o deserto da Antártida. O Saara é o segundo maior deserto do mundo. A Antártida é o primeiro maior deserto do planeta e o mais frio. Na Antártida, eu tive que mudar toda a minha configuração de roupa. Saí do Egito, vim para São Paulo, mudei toda a minha configuração e coloquei roupas para neve. Então, eu peguei o voo daqui para Buenos Aires, de Buenos Aires eu fui para Ushuaia, que é o final do mundo, né? Fim do mundo, cidade del Fogo. E de lá, no porto de Ushuaia, pegamos um navio russo, onde 26 atletas que naquele ano tinham-se o direito de estar correndo na Antártida, né? Porque você tem que correr pelo menos 2 desertos para estar lá, né? Os desertos da Race de Plant. E eu tinha feito os dois e também tinha cruzado o Brasil correndo, então eles aceitaram a minha sequência para me fazer a Antártida. E eu era o único sul-americano na prova. E isso demanda o quê? Uma ansiedade maior, porque você, quando começa a descobrir que nenhum outro atleta tinha corrido na Antártida até aquele momento, então você fica com uma responsabilidade muito grande. A viagem de navio de Ushuaia até a Península Antártica foram 3 dias, passando pela passagem Drake, que é uma passagem muito perigosa. O navio parecia um brinquedo no mar. Nós ficamos, eu e um atleta da Rússia, era o meu companheiro de cabine, a gente ficamos presos, ele na cama lá dele com um cinto de segurança, eu na minha, para não voar. Porque o navio ficava sacolejando, virando de um lado e do outro. Então ali era um momento tenso, muito tenso, que a gente nunca imagina como que vai ser. E depois aquele silêncio, logo depois da passagem de Drake, aquele mar tranquilo, e aí começa aquele monte de icebergs, gelo para todo lado. Aí a gente teve um encontro com as baleias começaram a pular no mar, foi uma coisa linda. E depois chegamos nas ilhas e vimos colônias inteiras de pinguins, leões marinhos, pássaros migratórios. Então foi uma visão que eu nunca vou esquecer. Quando eu cheguei na Antártida, ver os pinguins, ver os icebergs gigantes, aquelas geleiras enormes de cor azul, tinha todo tipo de gelo, né? Cor branco, azul, tinha rosa, tinha cinza, tinha vários estilos de gelos na Antártida. E a gente tinha que sair do navio, tem um processo de entrar num bote, desinfetar o pé antes de entrar no bote e antes de pisar no gelo da Antártida, para não contaminar, passar nenhum tipo de doença para os pinguins. E o inverso também, quando a gente pisava na neve, tinha os pinguins, a colônia deles, então a gente não podia pegar, trazer nada que fosse dos pinguins para o navio também, para não ter nenhum tipo de doença. Então, aprendi muito, tinha geólogos, tinha biólogos dentro do navio, os pesquisadores, então a gente aprendeu bastante com os especialistas que estudavam a Antártida, né? Os bichos da Antártida, eles estudaram o gelo, o vento, tudo. Então, a temperatura de oceanos, essas coisas todas. Então, foi bem bacana, bem produtivo a ida para a Antártida. E depois, lógico, a corrida era sempre era planejada em detrimento do tempo, como que a natureza estava ali naquele momento. Então a gente saía do navio, corria lá 5, 6 horas, aí voltava novamente para se aclimatar e voltar de novo para a ilha. Então era um processo bem cansativo. E em termos mentais, você ficar em estado de alerta o tempo todo, tocava a sirene, então você não tinha muito tempo para descansar. Você entrava, aclimatava, tocava a sirene, você voltava de novo, aí ficava nesse processo. E a temperatura mínima, né, que foi mais gelada, foi menos 63 no terceiro dia. E a média foi em 35 negativo, por aí, que também para um brasileiro que nunca tinha visto neve, foi bem marcante. Eu aprendi a andar na Antártida e quando terminou, depois de 7 dias, 6 dias no caso, foi uma sensação incrível. Todos os atletas vieram me abraçar, tudo, que eles souberam
porque eu era o primeiro sul-americano a correr na Antártida. Então foi muita emoção. Saber que a bandeirinha brasileira estava ali naquele clube de europeus e asiáticos, né? E eu era o único ali da América do Sul, representando não só o Brasil, mas a América do Sul inteira. Então foi muito bom, é como se eu tivesse sido diplomata lá do Brasil para vários países. Então foi muito lindo. Recebi mensagem do mundo todo. O site da prova abriu um link que as pessoas podiam mandar mensagem para os atletas. Então eu recebi mensagem do mundo todo parabenizando por ter conseguido correr na Antártida. E depois, em março de 2009, eu corri em novembro na Antártida, né? Novembro de 2008, verão antártico. Para quem não sabe, o verão antártico chega a menos 68 e o inverno já foram registrados a menos 93 graus. Então, o verão antártico é menos 60 graus, nunca fica escuro, sempre de dia. Então, assim, é bem diferente, bem interessante. E aí, eu fui correr no Atacama, o deserto de sal, o último deserto dos 4. Foi o deserto de sal. Para mim foi o que mais exigiu do meu corpo, não sei porque, por conta da ansiedade, que era o último deserto, mas o terreno mudava toda hora, né? Na Antártida era só gelo, no Saara era só areia, em Gobi era só pedra e rio, mas no Atacama tinha tudo junto. Atacama, a temperatura sai de 40 graus para zero muito rápido. Então você estava lá 3 da tarde com 40 graus, aí o sol começava a se esconder às 4 da tarde na montanha, baixava para 30, para 20, para 15 e ia baixando rapidamente, anoitecia já estava 0 grau. Então era muito perigoso você ter uma hipotermia, ter problemas físicos por conta dessa temperatura mudando muito rapidamente. E lá o terreno eu peguei sal de todos os formatos, em lama, em cristal, nas dunas, eu peguei rios, atravessando rios gelados, grutas, parte de vulcões, cânions. A gente pegou um pouquinho de cada coisa, salar, né? A gente atravessou salar gigantescos assim, que tinha que estar com óculos o tempo todo, senão queimava a retina. Os pisos eram, uma hora você estava num tipo de uma lama, uma hora você estava numa duna, uma hora você estava num piso cheio de pedra com sal. Então ia mudando e isso cansou bastante. Foi o mais difícil para mim. E aí no último dia, a chegada foi em São Pedro do Atacama, uma cidade pitoresca no meio do deserto. E todo mundo estava lá me gritando meu nome. Carlos Dias, gritando Brasil, gritando Carlos Dias. Os atletas vieram me abraçar porque eu me tornei o primeiro sul-americano a correr os 4 desertos mais extremos do planeta em menos de um ano, né? Porque eu corri de junho de 2008 a março de 2009, que não deu um ano. Então foi maravilhoso, foi muito emocionante poder percorrer esses lugares extremos. Aprendi muito com os seres humanos que foram encontrados lá. Aprendi com atletas que que eu só via em documentários, no caso do Ryan Sanders, do Jim Carnazes, de grandes atletas do mundo, né? E também com o povo local, com beduínos, com pesquisadores também da Antártida, que é um lugar, a Antártida não tem pátria, né? Vamos falar assim, são várias pátrias num lugar só. É um lugar para pesquisa, né? Então não tem uma pessoa lá fala assim, nativo da Antártida. Não, são todos estrangeiros. Então pesquisadores da Antártida, os mongols da Mongólia, um povo nômade, no Saara os beduínos, né? E no Atacama os índios atacamenhos. Então eu tive contato com povos que muitas vezes estão isolados e que eu nunca teria oportunidade de conhecê-los se eu não fosse ir fazer essas expedições, como foi feito, os 4 desertos. Então,
O que eu aprendi com esses 4 desertos? Que no meio dos lugares mais extremos eu encontrei o respeito, a gentileza, a camaradagem, o sorriso. Eu não vi conflitos, nesses 4 desertos, foram interessantíssimos. Muitas vezes a gente vê conflitos em provas pequenas, mais curtas, né? 10, 15 quilômetros, às vezes maratona, ou no dia a dia nas grandes cidades, né? Nos lugares mais estruturados, e de repente eu estava em lugares mais isolados, fazendo provas que exigiam muito da gente, e estava um ajudando o outro, não importa qual o objetivo de cada um, mas estava cada um ajudando o outro. Então ficou essa lição da gentileza. É possível sim ter gentileza em todos os lugares, não importa, em todas as situações. E principalmente, a gente tem a oportunidade de ser gentil nos momentos que a gente pode estar mais exausto, mais cansado, sentindo dores. A gente pode ser mais gentil. Que nos momentos de conveniência às vezes é fácil, né? Mas nos lugares mais extremos, ser gentil é a diferença de você avançar ou não, ou às vezes até de preservar a sua vida. Esses foram os 4 desertos mais extremos do planeta que eu